Bruna Subtits, nossa querida colega, apresentadora da Band News FM, esteve com a gente durante a sexta, sábado também. A Bruna, ela é especialista em desenvolvimento urbano. O que eu falei de Eldorado do Sul é bem isso. Cidade plana favorece essa situação aí de 100% do município debaixo d'água? Boa tarde, Boa tarde. Mota. Boa tarde. Rio Grande, sim, favorece com certeza. A gente tem ali na cidade de Eldorado essa condição, uma cidade que não tem muitas elevações, como a gente tem em Porto Alegre. A gente vê bairros e ruas alagadas em Porto Alegre que não estão, que parece não fazer sentido. Então, o bairro Menino Deus está todo tomado, mas uma parte mais alta ali do centro não está, e é mais próxima da orla. Então, por que isso acontece? Provavelmente em Eldorado a gente tem uma situação semelhante, né? Além da água ter inundado, então ela passou ali do leito do rio e chegou ali na área urbana da cidade. Também pode estar ocorrendo o que ocorre em Porto Alegre de voltar pela tubulação do esgoto pluvial. Aquele problema que você citou de drenagem. O problema de drenagem, que, inclusive, nesse final de semana, eu acompanhei o depoimento postado no Instagram pelo Damiani, que foi presidente do DEMAI e do DEP, o extinto Departamento de Esgotos Pluviais aqui de Porto Alegre. Ele falou que esse problema já era previsto em 2016. Isso, é bem possível isso, né? E para fechar ali sobre Eldorado, lembro do que disse o governador Eduardo Leite numa coletiva de imprensa na sexta-feira. Aquilo me chamou muita atenção, chocou, não tem como a gente não se sensibilizar, né, Mota? O curso do rio ali é quando o Jacuí vai virar o Guaíba, o rio ou lago Guaíba, como a gente chama. Ele não conseguiu vencer a curva, o rio já estava passando por cima do que seria a sua curva normal e atingindo a cidade. Então ele estava indo com muita força, por isso que foi tão repentino o caso em Eldorado. É a mesma coisa que aconteceu em Mussu e Roca Salles no caso do Rio Taquari. Perfeito, exatamente isso. Ele não seguiu a curva, ele passou por cima. Isso, então essas cidades, né, a gente precisa que agora uma reconstrução dessas cidades passe a considerar também isso, né, como é que vai se reconstruir no mesmo local, sabendo que essas situações são possíveis. Um dos caminhos é criar um sistema de proteção contra cheias, como tem em Porto Alegre, mas ele precisa ser muito bem pensado e ele precisa de manutenção, porque o que nós estamos vendo, né, o Damiani, como você já citou, ele falou também, é uma manutenção permanente. Não adianta construir o sistema, que aqui de Porto Alegre ele foi feito entre a década de 60 e de 70, então ele tem pelo menos aí 50 anos, e não fazer uma manutenção preventiva ao longo do tempo. Ele chega a citar a troca de parafusos, colocação de borrachas vedantes. Gente, pelo amor de Deus, né? É lógico que nós estamos em busca aí de apurar tudo que o Damiani, que é hidrólogo, né? Isso. Ele é um hidrólogo, engenheiro hidrólogo, ele é aposentado, trabalhou durante muitos anos na prefeitura aqui da capital, trabalhou exatamente nos governos Fortunati e Melo, nas duas gestões, e em 2016, 2017, acho que ele, pela aposentadoria, acabou se afastando, se eu não estiver enganado. O que a gente teve em 2017, no primeiro ano da gestão de Nelson Marquesan Júnior aqui em Porto Alegre, foi a extinção do DEP. DEP é Departamento de Esgotos Pluviais, trata da água da chuva. Pluvial é só a água da chuva, é diferente, separado do esgoto cloacal, que é aquele que sai da encanação da nossa casa, do banheiro, da pia, do chuveiro. Então, são separados. Tinha um organismo na cidade para tratar somente disso, porque o esgoto pluvial é a drenagem, é como escoar a água da chuva para que ela, não acumulando nas vias, gere problemas como esses que a gente está vendo. A extinção do DEP, então, pode ter colaborado, não causado tudo isso, mas pode ter colaborado, pode colocar, tem as imagens do centro histórico? Se tiver as imagens, as novas imagens do centro histórico, por favor, pode ter colaborado para essa situação, para esse retrato lamentável em que está Porto Alegre? É isso que a gente precisa apurar muito bem agora, cobrar das autoridades uma resposta. Não significa apontar dedo, mas sim entender o que está provocando essa situação toda. Porque, claro, a gente sabe, eu trago bastante quando comento aqui as questões também do desenvolvimento da cidade, há projetos da prefeitura de incentivo para a construção em várias áreas. O 4º distrito é uma área bastante visada, porque tem terrenos grandes, antigas fábricas que podem ser convertidas em novas operações ou até mesmo receber edificações, novos prédios, mas para isso precisa primeiro atacar o principal problema daquela região. Claro, a gente tem vários, a lista é grande, tem muita questão de segurança, do tráfego, como é que se melhora a condição ali, mas precisa tratar a drenagem. A gente sabe que nessa região, nos bairros ao norte aí da cidade, pegando o eixo ali rodoviário em direção à arena, sempre que chove alaga. Isso é comum. A gente está vendo aqui, claro, um caso extremo, porque a gente está falando de uma chuva
sem precedentes no Rio Grande do Sul. Nem em 1941 choveu tanto. A gente tem essa situação no 4º Distrito, tem também no centro e nesses bairros. Cidade Baixa já é um bairro consolidado, mas Menino Deus, Parque Marinha do Brasil, ali até o estádio Beira-Rio, é um aterro que foi construído depois da cheia de 1941. Tanto que a Avenida Beira-Rio, a Edivaldo Pereira Paiva... Faz parte do sistema de contenção. Perfeito, ela já é elevada. A gente vê a própria orla ali, desde o gasômetro. Você vê que a água está ali, muito próximo, mas o pessoal consegue fazer os seus QGs, instalar as atividades dos voluntários no próprio calçamento ali da orla, porque ali está elevado, é o mesmo nível de altura do Muro da Mauá. Então, por isso ali está seco e se consegue fazer esse atendimento. Mas... da maneira como esse sistema foi estabelecido, ele é integrado com o sistema de drenagem, com as casas de bomba. Então, sim, ele funciona, a gente pode dizer que, de alguma maneira, fez uma contenção ao longo destes anos, com falhas pontuais, porque a gente vê alagamentos em algumas regiões da cidade, mas essa é a prova de que ele não está funcionando a pleno. Digamos que é a prova final aí, né? Exato. Agora, deixa eu falar sobre outro aspecto importante. Nós estamos mostrando imagens agora de São Léo, São Leopoldo no Vale dos Sinos, que também é quase toda ela plana, né? Sim. É outra cidade também. Aí já a situação do Matias Velho, ó, final de semana. Aí já o Parque Esportivo da PUC, com os helicópteros da Força Tarefa. Bom, já eu vou voltar a conversar com a Bruna Subtits. Você vai ficar comigo aqui, né? A Bruna vai ficar comigo. Ticiano Kessler, nosso repórter de rede, está chamando prioridade total para repórter na rua.